Glória a Deus. Todos já acharam? Glória a Jesus. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus, amém. João, capítulo 1, versículo 1, fala bem assim a palavra do Senhor Jesus. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os outros filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, têm algum alimento para comer? E todos eles responderam: não. E eles lhes disseram, e ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco. E lançaram, portanto, eles a rede, e eles não eram capazes de puxá-lo por causa da quantidade de peixe que havia ali. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Ora, quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo de número 9 diz bem assim: e logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, um peixe e um pão. Versículo 12: e disse-lhe Jesus: vinde e comei. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, cristanciano, mas moro ali em Diaroba. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar essa noite. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Agradeço também a minha tia ali, pastora Joselita, pela confiança, e agradeço também aos irmãos. E eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado sobre a palavra que eu havia de ministrar, porque a gente sabe que é responsabilidade pregar a palavra do Senhor. A gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, preparar qualquer coisa, porque as coisas de Deus não é assim, não é de qualquer jeito. E Deus, durante o dia, Ele ministrou a palavra no meu coração, e essa foi a palavra, João capítulo de número 21. E vai acontecer aqui nesse capítulo algo muito forte, algo muito tremendo. E por isso eu peço total atenção nesse momento. Peço que você se conecte. Peço que você se ligue no trono de Deus, porque Deus, Ele quer falar algo tremendo com você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de iniciar a reflexão dessa palavra, eu gostaria de trazer uma reflexão muito interessante que Deus ministrou no meu coração hoje. Eu até cheguei a comentar isso no trabalho, pastor Moura, saí evangelizando todo mundo que apareceu na minha frente. E a cada vez que eu falava, Deus, Ele ministrava fortemente no meu coração. O meu coração, ele queimava, e Deus, Ele falava comigo, Ele falava: fale isso para a minha igreja. Eu falava, e Deus, fale isso para a minha igreja, amém? E uma das reflexões que eu quero trazer aqui nessa noite é: eu quero que você imagine nesse momento uma nota de R$100. Eu quero que você imagine nesse momento eu amassando essa nota, eu pisando essa nota, e eu oferecendo essa nota aqui esta noite, falando bem assim: quem quer essa nota de 100? Eu acredito que aquela pessoa que gosta de dinheiro, principalmente das notas de 100, levantaria a mão e falaria bem assim: meu irmão, eu quero. Aí eu ia dizer, aí eu ia falar, mas essa nota está amassada. De tanto eu amassar, de tanto eu pisar essa nota, ela acabou se rasgando. Você ainda quer? Eu creio que a sua resposta seria: ainda dá para passar uma fita, ainda dá para comprar alguma coisa. E aí Deus, Ele vem falar algo forte neste momento, é que se uma nota de 100 que é amassada,
amassada, que é pisada, que se rasga, tem valor. Imagine a gente na presença de Deus. Aleluia. Existem momentos em que a gente começa a passar por processos dolorosos, em processos que muitas das vezes a gente se frustra, em processos que muitas das vezes a gente se rasga, a gente racha, e aos olhos humanos a gente não tem valor algum, para as pessoas que estão ao nosso lado a gente não tem valor algum, mas para o oleiro, para Deus ainda a gente continua tendo o mesmo valor. Para Deus a gente ainda continua sendo valioso. A gente pode quebrar, a gente pode rachar, mas Deus ainda pode dar continuidade ao projeto. Aleluia. Deus ainda pode dar continuidade, aleluia, Aleluia. aquilo que Ele decretou sobre a minha vida, Aleluia. aquilo que Ele decretou sobre a sua vida. O homem pode olhar para você, o homem pode falar que não tem jeito, o homem pode falar que não investe nada, o homem pode falar que não vale nada, mas para Deus nós somos valiosos. Aleluia. E é isso que eu quero ministrar nessa noite no seu coração. Eu quero falar sobre Pedro, um homem duro, um homem ignorante, um homem que em uma certa oportunidade, em vez de aceitar, negou Jesus. E a gente sabe, irmãos, que aquele que nega Jesus, ele também é negado. A gente sabe que aquele que vira as costas para Jesus, quando for atrás de Jesus, ele também vai virar as costas. Porém, o texto de João não vai nos dizer isso. A palavra vai dizer que Pedro decide, em um certo dia, ele decide pescar. Ele toma a iniciativa de pescar. E o que é que acontece, pregador, quando Pedro tem a iniciativa de pescar? Quando Jesus ele chama Pedro, Pedro está pescando. E a gente sabe que o chamado de Deus existe renúncia. E Pedro, ele renunciou, entre aspas, à pescaria. A gente sabe que Pedro, ele vivia da pesca. A gente sabe que os peixes que Pedro, ele ganhava na pesca, servia para manter a vida financeira de Pedro. Porém, Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, hoje você não vai pescar mais peixe. Hoje você vai ser pescador de almas. Amém, Jesus. Mas entenda uma coisa. Pedro, muitas e muitas vezes, ele renuncia os seus afazeres para ficar com Jesus. A gente sabe que em todo lugar que Jesus ia, sempre ia Pedro, Tiago e João. É tanto que Pedro foi privilegiado em ver uma glória em cima de um monte, ou seja, Pedro, Tiago e João. Até quando Pedro ouve a notícia de que Jesus haveria de ser traído, haveria de ser preso e levado à morte, ou seja, à cruz, Pedro ele se coloca à frente e fala: Senhor, eu não vou permitir com que isso aconteça contigo. E a gente sabe que quando Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi traído, que o soldado segura o apóstolo Moura, eu creio que no braço de Jesus, para poder levar Jesus, a primeira pessoa a colocar a mão na espada para defender Jesus é quem? Pedro. Aleluia, Jesus, meu Pai. Coloca esse negócio. Oh, aleluia. Hoje não. Então a gente sabe que Pedro é alguém que está disposto, entre aspas, a morrer por Jesus. É alguém que está disposto a sacrificar a sua vida, a sacrificar as suas vontades. Porém a gente sabe que no ministério, a gente sabe que no decorrer do tempo, o cansaço vem, as frustrações vêm, o desânimo vem, e aquilo que a gente não quer, a dor também vem. Obrigada. E deixa eu lhe lembrar uma coisa: Jesus havia sido crucificado, Jesus havia morrido e levado ao sepulcro. E eu imagino nesse momento um Pedro completamente desmotivado. Sabe por quê? Porque as reuniões que tinham a presença de Jesus não tem mais. As ceias com a presença de Jesus não tem mais. As missões
com a presença, com a ordenança, com o ID de Jesus, não tem mais. Jesus está no túmulo e Pedro está desmotivado. Eu acredito que a cada dia que o sol se punha, Pedro se imaginava na sua própria mente dizendo: eu neguei Jesus. Eu neguei Jesus. Eu neguei Jesus. E eu fico imaginando Pedro na sala, reunido com os discípulos, conversando sobre os relatos que aconteceram, os fatos que aconteceram entre eles, que Jesus realizaram. E eu fico imaginando Pedro olhando para os discípulos, e os discípulos olhando para Pedro, e Pedro se imaginando naquele momento culpado, dizendo: meu Deus, eu acho que eles estão olhando para mim e estão falando bem assim: quem era Pedro? Andou tanto com Jesus e foi o primeiro a negar. Foi Pedro que puxou a espada lá no jardim, mas quando estava lá na beira da fogueira, foi o primeiro a soltar a palavra para dizer que não conhecia Jesus, que nunca havia estado com ele. Eu fico imaginando naquele momento um Pedro, irmãos, confuso com suas emoções. Porque por incrível que pareça, a cada dia que passa, a cada tempo que passa, em cada prova que a gente entra, que a gente sai, tem momentos que a gente se imagina sem a presença de Deus, pastor Moura. Tem prova que a gente passa que a gente fala assim: meu Deus, será que Deus ainda está comigo? Às vezes tem doença que assola a nossa casa e a gente fica falando assim: Senhor, se o Senhor está no barco, por que o Senhor está permitindo isso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É porque muitas das vezes Deus ele usa a dor para nos lapidar. Existem momentos que Deus ele usa a dor para fazer com que a gente enxergue além do propósito que a dor vem para causar. E naquele momento, irmão Maiara, eu fico imaginando um Pedro que está diante, aleluia, de uma frustração. Você sabe o que é você dedicar sua vida a um projeto e você chegar no momento da realização e você se frustrar porque o projeto não vai acontecer? Eu fico imaginando Pedro. Pedro ouviu de Jesus: Pedro, é sobre você que a minha igreja vai ser edificada. Mas naquele momento, irmã Tanara, eu fico imaginando um Pedro falando assim: como é que a igreja vai ser edificada sobre mim, sendo que eu neguei a Cristo? Quem sou eu? Tomé, ele pode ser incrédulo, mas não foi ele que negou o mestre. Não foi Mateus que negou o mestre. Não foi Tiago que negou o mestre. Fui eu. Você imagina, irmão, a dor de Pedro naquele momento. E aí ele decide ir pescar. Mas a palavra vai fazer questão de relatar e de dizer algo muito forte. Que Pedro passa a noite inteira pescando. E ele ganha o quê com a sua pescaria? Nada. Eu fico imaginando Pedro desmotivado e um dos discípulos falando assim: Pedro, lança a rede mais uma vez. Aí Pedro ia lá, lançava a rede. Pedro ia lá, lançava a rede. E eu fico imaginando Pedro falando assim: eu acho que é hora de ir para casa, porque eu acho que o dia hoje não está para peixe. Verdade. Aleluia. E as horas iam passando, as horas iam passando, as horas iam passando, e daqui a pouco amanhã chega. E tem uma pessoa na beira da praia que está falando com eles, falando assim: ei, tem comida aí? E todos eles respondem: não. E esse alguém diz: eu acho que se você lançar a rede do lado direito, tem alguma coisa. E eles lançam. E eles começam a ver algo diferente. Aleluia. Glória a Deus. E um deles identifica que quem estava na beira da praia era Jesus. E fala logo para Pedro: Pedro, é Jesus quem está na praia. Pedro se veste. Pedro lança-se ao mar.
passagem é que quando os discípulos chegaram na praia, estava lá preparado um banquete. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Irmão Daniel, e eu falava assim, eu não consigo entender Jesus. Como é que Jesus tem coragem de perguntar aos discípulos, mesmo sabendo que não havia pegado nada, se ainda tinha mantimento? Sabe por quê? É porque pescaria sem Jesus não adianta nada. Aleluia. Lançar a rede sem Jesus no barco, Aleluia. a gente não vai pegar nada. Mais um culto sem Jesus presente, pastor Moura, não é nada. Mais um sonho, mais um projeto, tentando colocar, pastor Moura, em prática, em ação, trazer a realidade sem Jesus, é nada. Aleluia, Deus. E naquele momento Jesus está na beira da praia com mantimento para os discípulos. Oh, glória. Aleluia. E Jesus faz um convite e eles dizem assim, ei, vinde, comei. Eu perguntei a vocês se vocês tinham mantimento para me alimentar, vocês não tinham. Mas vem para cá que eu tenho pão para vocês.